pequena assim, sabe? Se vocês forem presos, não vou visitar. A não ser que vocês matem alguém numa briga, qualquer coisa assim. Mas vocês não vão sujar meu nome, porque eu demorei pra fazer o nome aqui. Cara, isso me perturbava de um tanto que muitas vezes eu não reagia porque eu falava assim, mano, eu não posso sujar o nome da minha mãe. Mas ela falava desse jeito mesmo, assim, de matar alguém, se vocês matarem alguém, coisa Aí ela visitaria. Caso contrário, se a gente fosse preso por qualquer outra coisa, não. Porque minha mãe parte do princípio que qualquer pessoa pode matar uma pessoa em determinada situação. Defesa, Exatamente. Sim. Mas do resto ela falou, não, vocês não vão sujar minha história, vocês não vão sujar minha vida, eu vou criar vocês vão ser gente. Então eu ia na escola quando tirava nota vermelha, mesmo e tal. E esses valores da minha mãe, o medo de causar alguma coisa para a imagem da minha mãe e tal, fez com que eu não fizesse aquilo na escola. Mas se eu pudesse fazer uma coisa e não ser descoberto pela minha mãe? Você teve vontade? Porra, cara. Sim, não de matar os outros, essas coisas. Tive também. Mas não matei ninguém. O cara do cabelo, né? O que cortou o cabelo. Mas, cara, sabe o que eu viajava na primeira infância, assim, quando eu sofri as primeiras coisas? Eu pegava um livro de super-herói e eu fingia que era o cara, tá ligado? Tipo assim, mano, o cara faz isso comigo, mas não faria com esse super-herói aqui do livro. Eu viajava eu também viajava desse jeito, assim. Eu É. também viajava com super-herói. Tipo, nossa, se eu tivesse esse superpoder, eu não ia passar por isso daqui. Eu direto Vocês sabem que muitos heróis, de fato, foram criados em situações exatamente como essas. Né? É mesmo? Qual que foi esse vídeo? Como assim? Não me foge agora indicar qual, mas muitas pessoas que pensaram em situação. Exatamente isso, pessoas que pensaram em situação real. Passou por uma merda ali, tipo, se eu fosse assim. Se eu fosse assim, eu não sei se foi o caso, mas um que poderia ser o Incrível Hulk. Fala assim, cara, se eu fosse o Incrível Hulk, eu não passaria por isso, porque no momento de raiva eu ia crescer, virar o Gigante Esmeralda e ia resolver a situação, né? Eu já ouvi dizer que muitas histórias de heróis, eu até fiquei curioso, eu mesmo vou atrás disso, mas surgiram de situações como essa, bastante comum. Eu acho que sim, por exemplo, quando eu era rejeitado por alguma menina e eu tava apaixonado, eu ficava em casa sonhando que eu tava salvando ela. E aí ela ficaria comigo porque eu salvaria ela. Mano, eu viajava nessas ideias, assim, muito louco isso. E aí, com o tempo ia passando e eu ia vendo que eu não ia conseguir ficar com ela. Mas sua parada era mais com menina, assim? Também, cara, porque o lance da menina é validação, né? No início da adolescência ali. Total validação. Então, o que acontece? Você convivia com os caras todos já começavam a ficar com as meninas namoradinha e tal. Exatamente. Né? Eu nunca fui tímido. Eu nunca fui uma pessoa tímida, porque às vezes quando o cara é tímido, ele se retrai ali e fica estudando. Não sei se era o caso seu, tá, doutor? Eu só tô falando isso. Eu era um cara que eu conversava, que eu tinha um traquejo social. Articulava bem. Isso, só que eu não conseguia ficar com menina. Mas né? Era mais fácil pra você. Mas não, cara. Mas você tinha coragem de pelo fato chegar de na ser menina. desenrolado era Você mais tinha fácil. coragem de chegar na menina e trocar ideia? Porque uma Porra, coisa... eu tinha, mas era... Uma coisa é não ser tímido, ser bom de conversa. Mas você pode chegar na menina e falar assim, pô, você viu ali, futebol legal, sei lá, um assunto que os meninos gostam, conversar com ela um monte de coisas, rodear ela ali o tempo inteiro, mas não finalizar nada com ela a intenção. Tipo assim, você é o melhor amigo dela. Minha geração... mas aí eu não quero ser melhor amigo de... Mas essa é a minha pergunta. Você conseguiu chegar no ponto de demonstrar pra ela o interesse? Não, é assim, ó. Porque é o timidez. A gente precisa falar uma coisa da nossa geração aqui também de novo. Talvez não da do Robertinho, né? Tô brincando, Robertinho, mas da nossa geração que também é assim, ó. Vamos lá. Na minha geração, pelo menos, e aí eu falo por mim, você não conseguir ficar com uma mina, com nenhuma mina, era muito ruim. Porque, como eu disse pra vocês, você acabava sendo validado por isso daí. Então, é como se eu tivesse um traquejo social pra fazer amizade e essas coisas, mas eu nunca conseguisse transformar isso, converter isso e ficar com uma mina. Só que no meu período de infância, de adolescência, a adolescência era 100% estética, mano. A gente tinha padrões. Tem aquele filme Os Nerds Contra-Atacam, você lembra? Adoro esse filme, dos anos 80. Pegava os caras que eram nerds como se eles fossem perdedores. Os caras até tinham os caras ajeitadinhos, mas como se eles fossem perdedores e, tipo, eles vão se vingar. Era a mesma coisa. Você tinha uma estética padrão global que era ditada ali pela Globo e acabou. O que saía daquilo na adolescência, e meu período ainda é malhação, essas coisas, o que saía daquilo da adolescência, tinha problema. Não arrumava nada com o sexo oposto, ou às vezes era excluído, constrangido e tal. Hoje, isso mudou bastante.
Porque a gente tem uma diversidade de qualidades que são levadas em consideração na adolescência e não apenas a estética. Hoje você pega os nerds, porra, o que era ser nerd na nossa época? Era tomar esculacho toda Só hora. esculacho toda hora, tomar tapa na cara, porque era um cara brutão. A gente sabia que aquele cara muitas vezes não ia terminar nem a escola, mas ele jogava futebol bem, ele ia bem nos esportes, tal coisa. E eu sempre fui acima do peso, irmão. Entende a parada? O gordo na adolescência, ele fede mais. Ele soa mais. Ele não consegue correr. Sobe a escada, fica ofegante. As roupas não cabem. Mano, você tem inúmeras coisas que fazem com que a pessoa olhe pra você e fale assim, ó, esse cara tem muito mais dificuldade do que eu. E aí você tem o cara que joga futebol bem pra caramba e você vai chegando no gordo no final que fica por último no jogo de futebol. Mas eu fiquei revoltado com mulher na minha vida. Eu quis brigar com mulher, eu quis fazer algum discurso que eu tenho ódio. Não, cara. Pelo contrário. Eu entendi que isso foi uma fase da minha vida que ajudou no meu desenvolvimento e que me ajudou a ter características que eu tenho hoje que me ajudam muito na vida, mano. Resiliência, empatia, essa questão do carisma político, de conversar, ter amizade, trocar ideia. Ô, brother, eu cheguei numa situação em que eu tenho amigos como vocês, mano. Para com isso. Porra, lógico, a gente... Então acho que não deu muito certo. Isso, fica se autodepreciando aí, auto-bullying, né? Pô, eu tô aqui, cara. Tipo assim, a gente é conhecido na internet, a gente tá batendo um papo pra várias pessoas, pra milhares de pessoas. Sim. Estamos aqui todos juntos. Temos um espaço foda pra falar sobre nossas experiências aqui, certo? Bom, a gente conseguiu converter, mas o moleque de 13, 14 anos, ele consegue fazer essa conversão se a nossa ajuda? Ele precisa de uma ajuda. De ajuda, cara. Ou no mínimo entendeu? ia facilitar tanto uma ajuda. Porque é muito fácil ele, sabe, receber algumas informações verdadeiras, mas ser manipulado para chegar numa conclusão falsa. Vou dar um exemplo. Essa coisa dos 80-20. Nem sei se funciona assim, nem sei se os dados do Tinder ou coisa parecida são esses tal. Mas vamos supor que seja, tudo bem. Ok. A maioria das mulheres vai querer a minoria dos homens. Cara, sempre foi assim, sempre vai ser, lógico. É uma coisa, é até cansativo, autoexplicativo isso. Eu lembro que a minha cunhada resume isso de um jeito interessante. Ela fala assim, Fernando, as coisas se ajeitam. Minha cunhada é como uma irmã pra mim, né? A esposa do meu irmão mais velho. Ela falou, Fernando, as coisas se ajeitam. Aquele lá que é mais bonitão, vai encontrar também a bonitona, os dois vão se ajeitar de um jeito. Aí pode ser que dê certo, pode ser que eles vejam que a beleza não dá certo, daqui a pouco faz 2 filhos e separa, não sei, ou separa antes, pode ser. Aquele que é mais ou menos, vai encontrar mais ou menos, né? Quanto a relação à aparência física. Quem é rico, frequenta ambiente de rico, acaba conhecendo gente mais rica. Quem é mais pobre, frequenta ambiente mais pobre, acaba conhecendo gente mais pobre. As coisas se ajeitam. Será que não dá para ter uma conversa com um adolescente nesse sentido? Será que eu sentiria a falta disso? Fala, Fernando, como que eu... Sabe, essa é uma fantasia que eu tenho. O Joel tá falando tanta de fantasia. Sabe aquela pergunta, qual conselho você daria se você voltasse no passado, sabe? Encontrasse o Fernando lá no passado. Uma vez eu vi o Whindersson Nunes respondendo essa pergunta, ele falou, sabe o que eu ia fazer? Eu ia levar numa churrascaria e falar, come à vontade aí, o que você quiser, sai empanturrado, né? O Whindersson Nunes falou, você vê como cada um pega da história. Eu ia falar isso, cara, tenha calma, as coisas vão se ajeitar, você tá estudando, você tá no caminho certo. Outra coisa que eu falaria pra mim mesmo. Cara, você tá certo, você tá entendendo o que está acontecendo. Não se renda ao grupo por causa disso. Não se prostitua. Não se prostitua por causa disso. Não renda, você tá certo. Vai atrás das suas convicções. Isso que está acontecendo com você são injustiças que todo mundo encontra. Eu ia tentar me convencer disso. Agora, se tivesse um Fernando desse, mais velho, falando comigo lá, poxa, não dava para eu compreender melhor essa coisa dos 80-20? Fernando, as coisas vão se ajeitar. Você vai encontrar uma pessoa que vai encontrar valor em você. Né? Eu vou dar um exemplo da minha esposa. A minha esposa, ela é magrinha hoje. Mas quem é magrinha na vida adulta, era magrela na infância e adolescência. Pode crer, mano. Né? E ela fala, já apelido de Olivia Palito e tal. Eu lembro quando a gente foi para Orlando, até ela encontrou a Olivia Palito lá em Orlando, né? Uma cosplayer da Olivia Palito oficial lá. E de longe, até a Olivia Palito chamou ela de Olivia Palito, né? Então, e ela leva na brincadeira hoje isso, né? Hoje ela é magrinha.
Mas ela é muito magrela. E lógico que zoavam ela com isso. Aí sabe o que ela falou? Fernando, sabe o que minha mãe me falou? Minha mãe me falou assim, filha, olha, como que você acha que é a mamãe? Ah, a mamãe é normal. Então, eu era que nem você. Então, se você é assim, quando você ficar mais velha, quem é mais velho engorda. Você vai ficar igual a mamãe, vai ficar normal. Tá tranquilo, tá tudo bem. Agora, sabe aquela que é bonitona hoje? Aí ela falava assim, sabe aquela que tá com mais gordona? Ah, então, ela era bonitona na tua época. Sabe, na tua idade ela era bonitona. Aí a pessoa fala, pô, vem aquela validação do sentimento. Não é alguém que fala, isso é bobagem, deixa pra lá. Não, valida o sentimento da pessoa. E depois traz uma visão de esperança, uma visão um pouco mais segura, traz uma segurança para ela, né? E é curioso a experiência que eu tenho com a minha esposa. Porque ela conta uma história dessa e fala, cara, seria muito legal eu ter ouvido algo parecido com isso quando eu estava me sentindo muito inseguro, né? Inseguro por bobagem, aos olhos de hoje, mas naquela época não era bobagem. Pelo amor de Deus, cara, era um mundo, né? Não é verdade? Era um mundo. Então, se alguém desse essa validação... E outro dia eu até cheguei para minha esposa e falei para ela, amor, você conta muitos conselhos que sua mãe dava, né? Conto. E caramba, você ouvia sua mãe e aplicava na vida os conselhos? Ela falou, sempre, dava certo. Falou, olha como é a coisa, a experiência de cada um. Para mim, isso é uma coisa doida. Primeiro, porque eu nunca tive conselho. E o pouco conselho que vinha não fazia sentido nenhum, então eu não aplicava. Porque não fazia sentido nenhum. Então, tava pensando nisso. Será que a minha experiência ela vai servir pro meu filho? Às vezes, nas tentativas que eu tive respostas tipo, você não tá entendendo o que tá acontecendo. Pô, filho, é assim, assim, assim. Não, pai, você não entende, é diferente aqui. Às vezes eu não sei, parece que ele tá fechado a escutar os meus conselhos, a ouvir minhas experiências. A ouvir experiências, quer dizer, né? Pai fechado a ouvir as experiências e tentar compreender. O filho fechado pra escutar. Aí que tá. Talvez pode ser eu fechado também, né? O filho fechado pra escutar, no meu caso, cara, vou falar o meu caso, eu não era fechado pra escutar, eu era sedento por um bom conselho que me trouxesse alguma segurança. Só que amenizasse um pouco a sua ansiedade, né, velho? É algo do tipo, cara, me ajuda a entender um pouco melhor isso. Saber que as coisas vão melhorar, sei lá, vinha qualquer coisa que desse segurança. Mas vinha uma coisa que não fazia sentido. E aí você acaba se fechando mesmo. É isso que eu chamo de desconexão, Rodrigo. É isso que eu chamo de conexão. O pai tá com boa vontade, o pai ama o filho. Mas será que ele consegue, assim, se esforçar para olhar os mundos pelo olho do filho, para falar, cara, é esse o ponto? Porque o que a gente sente, pelo amor de Deus, o homem sente desde que existe humanidade. A gente sente medo, a gente sente ansiedade, a gente sente insegurança, a gente tem necessidade de pertencimento, de validação. Então é isso. A gente só precisa entender a linguagem. Como que a pessoa está olhando o mundo? Ouvir bastante para entender, esse é o ponto. Aí a experiência que o pai tem vai ser válida, mas tem que estar inserida no mundo do filho. É aí que está a dificuldade. Será que era isso, Rodrigo, que você falou? Porque pelo que eu entendi, você falou, cara, vinha até o conselho, mas eu não seguia porque não fazia sentido. É mais ou menos o que eu falei também. Dar o conselho para ele e não servir ali, mas talvez é isso que você tá falando. Eu não consegui me conectar com a realidade dele. Você tá expondo a coisa de pai agora. Eu não consegui me conectar na realidade do meu filho. Quando eu dei conselhos para ele, alguns conselhos. Eu sempre escutava, poxa, pai, você não entende o que tá acontecendo aqui. Pai, não é isso não. Filho, vai na do pai, confia, é isso aí, vai dar certo. Não, pai, você não sabe, você não tá entendendo o que tá acontecendo. O que vem à minha cabeça agora é você separar um tempo legal, tempo assim, filho, vamos dar um rolê, vamos tomar um sorvete, fazer qualquer coisa. Que idade tem seu filho? 11. Então é tomar um sorvete. Fala o que o pai não tá entendendo, me faz entender, vamos conversar que eu quero entender. Pô, isso é legal pra caramba, né? Sim, eu acho que o caminho é por aí. Criar essa conexão.